Ao sair de um prédio antigo, um milionário é abordado por uma menina paralítica que o observa do final da escadaria. Com um olhar firme e sereno, ela diz: "Se você me carregar escada acima, eu lhe contarei um segredo." Movido pela curiosidade e por algo que não sabia nomear, ele aceita. E no topo descobre uma verdade que transforma tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Nos arredores de Salvador, onde o sol da Bahia tinge as antigas construções coloniais com tons dourados, Augusto Menezes observava o trabalho de restauração que financiava no Pelourinho. A luz do entardecer refletia nas fachadas coloridas, enquanto ele, vestido discretamente com uma camisa social azul e calças de linho, passava quase despercebido entre os trabalhadores. Aos 52 anos, Augusto construíra um império imobiliário que se estendia de Salvador a São Paulo, mas poucos ali reconheceriam no homem de expressão séria e gestos contidos um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Depois de verificar o andamento das obras no antigo casarão histórico, Augusto consultou o relógio. 6 da tarde. Ainda tinha uma videoconferência com investidores internacionais às 8. Enquanto descia as escadarias de pedra em direção à Rua do Carmo, onde seu motorista aguardava, ouviu uma voz infantil que o fez parar. "Moço, o senhor pode me ajudar?" Augusto virou-se em direção à voz. Sentada em uma cadeira de rodas, na base de uma escadaria de um sobrado vizinho, estava uma menina de aproximadamente 4 anos. Usava um vestido amarelo com estampas de girassóis e tinha os cabelos cacheados, presos por fitas coloridas. Seus olhos escuros, enormes e expressivos, fitavam-no com uma mistura de esperança e determinação incomum para alguém tão jovem. "Minha vovó está lá em cima e o elevador quebrou de novo. Estou esperando alguém me ajudar a subir." Augusto olhou para o relógio novamente, depois para a escada íngreme do sobrado antigo, calculando o tempo que perderia. Estava prestes a sugerir que chamaria alguém para ajudá-la, quando a menina acrescentou: "Se o senhor me ajudar, eu conto um segredo muito especial." Havia algo naquele olhar que o tocou profundamente. Antes que percebesse, Augusto já havia dispensado o motorista pelo telefone, explicando que se atrasaria. "Tudo bem, eu te ajudo. Qual é o seu nome?" "Júlia", respondeu ela com um sorriso que iluminou seu rosto. "Júlia Alves Santos. E o seu?" "Augusto Menezes", ele respondeu, aproximando-se da cadeira de rodas. "Mas não precisa me contar nenhum segredo. Estou ajudando porque quero. Vovó Iracema sempre diz que quando alguém te ajuda, ele deixa um pedacinho do coração com você. E a gente precisa dar um pedacinho do nosso em troca. É assim que o mundo fica equilibrado." Augusto sorriu intrigado com a sabedoria daquelas palavras infantis. Com cuidado, pegou Júlia nos braços enquanto tentava manobrar a cadeira de rodas com a outra mão. "Deixe a cadeira aí embaixo, depois o senhor desce para buscá-la", sugeriu Júlia. "Nosso apartamento é no 3º andar." O sobrado era um daqueles prédios antigos do Pelourinho que haviam sido adaptados para apartamentos, mantendo sua estrutura original. À medida que subiam, Júlia ia narrando histórias sobre o local, como se conduzisse um tour particular. "Aqui é a casa da Dona Marlene, ela faz as melhores cocadas do mundo. Ali é onde mora seu João. Ele toca violão toda noite e a música entra pela nossa janela. No 2º andar tem a tia Zezé, que tem um gato preto chamado Pichote, que sempre quer entrar no nosso apartamento." Enquanto subia os degraus de pedra antiga, Augusto se surpreendia com a leveza daquela conversa. Fazia anos que não se deixava envolver assim por uma conversa despretensiosa. Sua vida era feita de negociações, contratos, reuniões estratégicas. Ali, carregando aquela menina que falava sobre vizinhos e gatos, algo dentro dele parecia despertar de um longo sono. "Vovó Iracema deve estar preocupada. Saímos para comprar pão, mas quando voltamos o elevador estava quebrado de novo. Ela subiu para buscar ajuda e eu fiquei esperando. No 3º andar, uma senhora de cerca de 70 anos aguardava ansiosamente no corredor. Ao ver Júlia nos braços de Augusto, seu rosto enrugado se iluminou com alívio. Graças a Deus, estava descendo para buscá-la. O zelador não estava e
Ela interrompeu a frase ao reconhecer o homem que carregava sua neta. Senhor Menezes, o senhor mesmo. Augusto entregou Júlia à avó, surpreso por ela saber seu nome. Sim, sou eu. Conhecemo-nos de algum lugar, senhora? Iracema Alves. Ela ajeitou Júlia no colo com uma força surpreendente para sua idade. O senhor não me conhece, mas sei quem é. Seu rosto aparece nos jornais. Havia uma tensão estranha na voz de Iracema, algo que Augusto não conseguia decifrar. A senhora o convidou a entrar para um café como agradecimento, e embora seu instinto lhe dissesse para recusar, Júlia insistiu. O senhor ainda não ouviu meu segredo. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. As paredes descascadas contrastavam com os móveis bem cuidados e as plantas que adornavam a sala. Iracema preparou um café enquanto Júlia conversava animadamente com Augusto sobre seus desenhos coloridos espalhados pela mesa. O empresário checou o relógio novamente. Ainda tinha tempo antes da videoconferência. O senhor está com pressa? Perguntou Iracema, servindo o café. É em xícaras de porcelana antiga. Tenho uma reunião em algumas horas, respondeu Augusto, aceitando a xícara. A senhora mora aqui há muito tempo? 7 anos, desde que... Ela hesitou, olhando para Júlia. Desde que minha filha partiu e fiquei com a responsabilidade de criar Júlia. Algo no tom de voz de Iracema fez Augusto se sentir desconfortável. Havia mágoa ali, uma história não contada. Enquanto conversavam sobre amenidades, o bairro, a restauração dos prédios históricos, o problema crônico do elevador, Augusto notou um porta-retrato virado para baixo em uma estante. Júlia seguiu seu olhar e sorriu. É ali que está o senhor, exclamou ela com entusiasmo. Júlia, não comece com suas histórias, Iracema a repreendeu suavemente. Mas, vovó, eu prometi contar o segredo. Antes que Iracema pudesse impedi-la, Júlia já havia pegado o porta-retrato e o entregava a Augusto. Esse é o segredo que eu prometi contar. O senhor está na nossa casa faz tempo. Augusto pegou o porta-retrato com curiosidade. Ao virar, a moldura de madeira escura, seu coração pareceu parar. A fotografia mostrava um grupo de jovens em uma praia, todos sorridentes. Ele reconheceu-se imediatamente. Mais jovem, cabelos mais longos, sorrindo abertamente com o braço em volta de uma jovem de beleza radiante. Gabriela, murmurou ele, quase sem perceber. O silêncio que se seguiu foi pesado. Iracema permaneceu, imóvel, observando a reação de Augusto. Júlia, percebendo a mudança na atmosfera, olhava curiosa de um adulto para outro. O senhor conhecia minha mamãe? Perguntou Júlia, seus olhos brilhando de esperança. Augusto olhou para a menina, depois para a foto, e então para Iracema, que agora tinha lágrimas nos olhos. As peças começavam a se encaixar em sua mente, formando um quebra-cabeça que ele jamais imaginara existir. Gabriela era sua mãe? Perguntou ele, com a voz quase falhando. Iracema finalmente falou, sua voz carregada de emoção contida. Gabriela Silva, minha filha, e mãe de Júlia. Augusto sentiu o mundo girar ao seu redor. Gabriela Silva havia sido seu grande amor durante os anos da faculdade de engenharia. Um relacionamento intenso que terminara abruptamente quando ela simplesmente desapareceu, deixando apenas um bilhete dizendo que precisava seguir seu próprio caminho. Por anos, ele a procurou, até finalmente desistir e mergulhar de cabeça nos negócios. Agora, 20 anos depois, estava diante da filha que jamais soube que tinha. É impossível, murmurou Augusto, olhando fixamente para a fotografia em suas mãos trêmulas. Seu olhar alternava entre a imagem de Gabriela na foto e o rosto de Júlia, procurando traços, semelhanças, confirmações. Quando foi tirada essa foto? Perguntou ele, tentando organizar seus pensamentos tumultuados. Verão de 2001, Praia do Forte, respondeu Iracema com precisão, como se aquela data estivesse gravada em sua memória. Gabriela estava no 2º ano de arquitetura na UFBA. Vocês se conheceram durante aquele intercâmbio que a Universidade Federal da Bahia fez com a Politécnica de São Paulo. Augusto fechou os olhos por um momento. Claro que se lembrava. Ele havia passado um semestre em Salvador como parte de um programa de intercâmbio. Conheceu Gabriela durante um projeto interdisciplinar.
Ele de engenharia civil, ela de arquitetura. Foi amor à primeira vista, intenso como o verão baiano. Tínhamos planos, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Iracema. Estávamos planejando morar juntos quando ela descobriu que estava grávida, completou Iracema, sua voz agora firme. E quando ela contou para você, o que aconteceu, Sr. Menezes? A pergunta atingiu Augusto como um golpe físico. Ela nunca me contou, respondeu ele atordoado. Ela simplesmente desapareceu. Deixou um bilhete dizendo que precisava seguir seu próprio caminho, que nossos mundos eram diferentes demais. Iracema o encarou com desconfiança evidente. Júlia, percebendo a tensão crescente, agarrou seu ursinho de pelúcia com mais força. Vovó, o moço está triste? A pergunta inocente quebrou momentaneamente a tensão. Iracema suspirou profundamente antes de se dirigir à neta. Júlia, querida, por que não vai para o quarto brincar um pouco enquanto converso com o Sr. Menezes? Mas eu quero ficar, protestou a menina, fazendo um biquinho. Ele veio por causa do meu segredo. E foi um segredo muito importante. Augusto interveio tentando sorrir apesar da tempestade emocional que o assolava. Obrigado por me contar, Júlia. Agora preciso conversar com sua avó sobre coisas de adulto. Está bem? Relutante, Júlia permitiu que Iracema a levasse para o quarto. Quando a senhora voltou, seu semblante estava mais fechado, protetor. Quero que entenda uma coisa, Sr. Menezes. Júlia não sabe nada sobre o pai dela. Gabriela nunca quis falar sobre isso, e eu respeitei sua decisão. Se o senhor veio aqui e descobriu sobre ela por acaso, talvez seja o destino. Mas se pensa em entrar na vida dela e depois desaparecer, é melhor ir embora agora mesmo. Augusto colocou a fotografia sobre a mesa com cuidado, como se manuseasse algo precioso. Senhora Iracema, estou tão confuso quanto a senhora. Eu amava sua filha. Quando ela desapareceu, procurei por meses. Liguei para amigos em comum. Fui até a universidade dela. Contratei até um detetive particular. Ele passou a mão pelo rosto exausto. Depois de 1 ano sem notícias, desisti. Mergulhei no trabalho e construí minha vida. Nunca imaginei. Nunca soube. Sua voz falhou. A possibilidade de ter uma filha, aquela menina de olhos brilhantes e sorriso fácil, era ao mesmo tempo maravilhosa e aterradora. Quanto tempo Gabriela ficou? Doente? Perguntou ele, evitando usar palavras mais duras na casa onde vivia sua possível filha. O olhar de Iracema suavizou-se ligeiramente. 2 anos, um tumor cerebral. Começou com dores de cabeça que ela ignorava, ocupada demais criando Júlia sozinha e trabalhando como arquiteta. Quando finalmente foi diagnosticada, já estava muito avançado. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Júlia tinha 3 anos quando Gabriela nos deixou. E a cadeira de rodas? Uma infecção, viral há 8 meses, afetou a medula. Os médicos dizem que com fisioterapia intensiva e tratamento adequado, ela pode recuperar os movimentos, mas Iracema hesitou. Não temos plano de saúde que cubra tudo e os tratamentos são caros. Augusto sentiu um nó na garganta. Enquanto ele acumulava fortunas, construía edifícios e ampliava seus negócios, sua filha, se realmente fosse sua filha, enfrentava dificuldades que ele poderia facilmente resolver. Preciso ter certeza, disse ele finalmente. Não que eu duvide da sua palavra, mas um teste de DNA, completou Iracema assentindo. Também quero isso, por Júlia. Eles combinaram os detalhes práticos em voz baixa. Augusto faria os arranjos para um teste discreto. Enquanto isso, concordaram em não dizer nada a Júlia até terem certeza. Quando estava prestes a sair, Augusto ouviu a voz de Júlia chamando do quarto. Moço, senhor Augusto, não vai se despedir? Ele trocou um olhar com Iracema, que assentiu levemente. No pequeno quarto decorado com desenhos coloridos nas paredes, Júlia brincava com bonecas em sua cama. O empresário sentiu um aperto no peito ao notar a cadeira de rodas dobrada no canto. Já vai embora? Perguntou Júlia, decepcionada. Tenho aquela reunião importante, lembra? Mas volto outro dia para visitar você e sua avó, se vocês permitirem. O rosto da menina iluminou-se. Promete? Augusto hesitou.
era uma palavra que não usava levianamente. Em seus negócios, uma promessa era um contrato verbal, algo a ser cumprido a todo custo. Prometo, respondeu finalmente, sentindo o peso daquela palavra. Então vou fazer um desenho para quando você voltar, anunciou Júlia, já alcançando seus lápis de cor. Ao sair do apartamento, Augusto sentia-se como se tivesse acabado de sair de um sonho, ou entrado em um. O sol já havia se posto, e as luzes do Pelourinho começavam a se acender, iluminando as fachadas coloridas. Desceu as escadas como um autômato, pegou a cadeira de rodas de Júlia e a levou de volta ao apartamento. Iracema o esperava à porta. Ela está desenhando algo para mim, comentou ele ainda atordoado. Júlia sempre faz isso quando gosta de alguém, respondeu Iracema. Tem o coração aberto da mãe. Havia tanto que Augusto queria perguntar sobre Gabriela, como foi sua vida se ela falava dele, por que nunca tentou contatá-lo, mas sabia que aquele não era o momento. O teste de DNA viria primeiro, depois as perguntas, as explicações, os arrependimentos. Enquanto caminhava pelas ruas de pedra do Pelourinho em direção ao carro que havia chamado, Augusto tentava processar tudo o que acontecera. Em algumas horas, sua vida havia sido completamente virada de cabeça para baixo. A possibilidade de ser pai de Júlia o enchia de um misto de emoções contraditórias: alegria, medo, culpa, esperança. Seu telefone tocou insistentemente, lembrando-o da videoconferência com investidores. A vida que construíra ao longo de 20 anos continuava. Contratos, negociações, milhões em jogo. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, essa vida parecia vazia, desprovida de real significado. No hotel de luxo onde estava hospedado, Augusto conduziu a videoconferência mecanicamente, seu pensamento voltando constantemente ao apartamento, no Pelourinho. Quando finalmente desligou, já passava da meia-noite. Não conseguiu dormir. Ficou na varanda de sua suíte, olhando para a Baía de Todos os Santos, iluminada pela lua, repassando cada momento de seu relacionamento com Gabriela, buscando sinais, pistas que pudesse ter perdido. Pela manhã, ligou para seu advogado de confiança em São Paulo, pedindo discrição absoluta nos arranjos para o teste de DNA. Depois, cancelou todos os compromissos dos próximos 3 dias, algo inédito em sua carreira, e começou a pesquisar sobre os melhores tratamentos para a condição de Júlia. 3 dias depois, Augusto estacionou seu carro alugado próximo ao sobrado, onde Júlia e Iracema moravam. Trazia consigo uma pasta com documentos e uma caixa colorida debaixo do braço. Antes de subir, ficou alguns minutos observando o prédio antigo, reunindo coragem. O teste de DNA havia confirmado o que, no fundo, ele já sabia desde o momento em que viu o sorriso de Júlia. A semelhança com sua própria mãe era inegável. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato do rosto. Júlia era sua filha. Quando finalmente tocou a campainha do apartamento, foi recebido pelo sorriso radiante de Júlia, que o esperava ansiosamente. "Você voltou", exclamou ela, como se não acreditasse realmente que ele cumpriria a promessa. "Olha, fiz um desenho. Para você." O desenho mostrava 3 figuras de palito, uma pequena em uma cadeira de rodas, uma alta com gravata e uma terceira com cabelos grisalhos, de mãos dadas em frente a um prédio colorido. Acima, um grande sol amarelo sorria para as figuras. "Somos nós 3", explicou Júlia com orgulho. "Você, eu e vovó Iracema." Augusto sentiu os olhos marejarem enquanto segurava o desenho com cuidado. Olhou para Iracema, que observava a cena da porta da cozinha com expressão cautelosa. "Trouxe algo para você, Júlia", disse ele, entregando a caixa colorida à menina. "E precisamos conversar, os 3. Enquanto Júlia abria animadamente o presente, um tablet com jogos educativos e aplicativos de desenho, Augusto e Iracema trocaram um olhar significativo. A vida deles nunca mais seria a mesma, e a conversa que estavam prestes a ter mudaria tudo. Mas, de alguma forma, Augusto sentiu que estava finalmente no caminho certo. O sol da tarde já se punha quando Augusto finalmente conseguiu conversar a sós com Iracema.
Júlia havia adormecido após horas brincando com seu novo tablet, exausta de tanta excitação. Os dois adultos sentaram-se na pequena varanda do apartamento, de onde se podia ver o casario colorido do Pelourinho e, ao longe, um pedaço da Baía de Todos os Santos. Tenho os resultados, disse Augusto, entregando um envelope a Iracema. Suas mãos tremiam ligeiramente. A senhora abriu o envelope com cuidado, leu o documento técnico e depois olhou para Augusto. Seus olhos, cansados, mas ainda penetrantes, estudaram o rosto do empresário como se buscassem algo além dos traços físicos, que agora sabia estarem presentes também em sua neta. 99,9% de probabilidade, murmurou ela, dobrando novamente o papel. Não que eu tivesse dúvidas. Júlia tem seu sorriso e o jeito como franze a testa quando está concentrada, igual a você. Augusto sentiu uma emoção estranha e poderosa ao ouvir aquilo. O reconhecimento de pequenos gestos, maneirismos que conectavam geneticamente ele àquela criança que mal conhecia. Por que Gabriela nunca me contou? Perguntou ele finalmente. A pergunta que o atormentava há dias. Por que desaparecer assim? Iracema suspirou profundamente, olhando para o horizonte, onde o céu começava a se tingir de laranja e rosa. Minha filha sempre foi orgulhosa, teimosa como uma mula desde pequena. Um sorriso triste passou pelos lábios da senhora. Quando descobriu a gravidez, você já havia retornado para São Paulo. Ela me contou que ligou para você várias vezes. Nunca recebi ligação nenhuma, protestou Augusto, confuso. Ela disse que sempre caía na secretária eletrônica. Deixou recados. Quando não obteve resposta, tentou por e-mail. Isso foi antes de celulares serem comuns como hoje. Augusto fechou os olhos, tentando se lembrar. Na época, dividia um apartamento com 2 colegas em São Paulo. A secretária eletrônica era compartilhada e ele viajava constantemente para estágios. Quanto aos e-mails, tinha certeza absoluta de que nunca recebera nada de Gabriela. Eu teria vindo imediatamente se soubesse, afirmou ele com convicção. Eu a amava, dona Iracema. A senhora o estudou por um longo momento antes de continuar. Depois de semanas sem resposta, Gabriela decidiu que você havia seguido sua vida. Orgulhosa como era, jurou que criaria a criança sozinha. Quando sua empresa começou a aparecer em revistas de negócios anos depois, ela viu que você havia se tornado um homem importante. Acreditou que tinha feito a escolha certa ao não insistir. Uma escolha errada, murmurou Augusto, sentindo o peso de anos perdidos, baseada em um mal-entendido. Iracema tirou do bolso de seu avental um maço de cartas amareladas, presas por um elástico. Gabriela escreveu estas cartas para você ao longo dos anos. Nunca as enviou. Ela hesitou antes de entregar o maço a Augusto. Talvez ajudem você a entender. Augusto pegou as cartas com reverência, sentindo seu peso, não físico, mas emocional. O peso das palavras nunca ditas, das confissões nunca feitas, de uma vida compartilhada, que nunca aconteceu. Obrigado, disse ele, guardando as cartas cuidadosamente no bolso interno de seu paletó. Vou lê-las com o respeito que merecem. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O som distante da música que começava nas praças do Pelourinho subia até a varanda, misturando-se com o vento da Bahia. E agora? Perguntou Iracema finalmente. Qual é seu plano, senhor Menezes? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Augusto percebeu que estava em uma encruzilhada. Poderia simplesmente oferecer apoio financeiro, visitar ocasionalmente, manter distância segura. Ou poderia. Quero fazer parte da vida dela, respondeu ele, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Não apenas como um provedor ou visitante ocasional. Quero ser pai de verdade, se você permitir. Iracema ergueu uma sobrancelha. E como planeja fazer isso morando em São Paulo, com sua vida agitada de empresário? Era uma pergunta justa. Augusto havia passado os últimos dias refletindo sobre isso, fazendo ligações, reorganizando sua vida. Tenho projetos aqui em Salvador que exigirão minha presença pelos próximos meses. Aluguei um apartamento no Rio Vermelho. Não muito, longe daqui. Quanto aos negócios em São Paulo,
Tenho sócios competentes que podem assumir mais responsabilidades. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Não quero tirar Júlia de você ou de seu ambiente familiar. Quero conhecê-la aos poucos, construir uma relação e ajudar com o tratamento dela, claro. A expressão de Iracema permaneceu impassível. E se o tratamento não der resultado? Se Júlia continuar precisando da cadeira de rodas? Ainda vai querer ser esse pai presente ou vai se cansar da responsabilidade? A pergunta atingiu Augusto como um soco. A ideia de que alguém pudesse pensar que ele abandonaria sua filha por causa de sua condição física o deixou genuinamente ofendido. Dona Iracema, respeito sua desconfiança. É natural que proteja Júlia, mas preciso que entenda uma coisa. Não estou aqui por obrigação ou culpa. Estou aqui porque, no momento em que soube que Júlia poderia ser minha filha, algo mudou dentro de mim. Sua voz ficou embargada de emoção. Nunca soube que queria tanto ser pai até descobrir que já era. Algo no olhar de Iracema suavizou-se. Ela assentiu lentamente. Teremos que contar a ela então, com cuidado. Concordo, respondeu Augusto, quando achar que é o momento certo. Naquele instante, ouviram um barulho vindo do quarto de Júlia. A menina havia acordado e chamava pela avó. Iracema levantou-se, ajeitando o avental. Acho que o momento chegou mais cedo do que esperávamos, comentou ela com um pequeno sorriso. No quarto simples, mas acolhedor, Júlia estava sentada na cama, esfregando os olhos sonolentos. Seu rosto iluminou-se ao ver Augusto. Você ainda está aqui? Pensei que tinha sido um sonho. Augusto sentou-se na beirada da cama, sentindo o coração acelerar. Como explicar algo tão complexo a uma criança de 4 anos? Olhou para Iracema, buscando orientação. Júlia, querida, começou a avó, sentando-se do outro lado da cama. Lembra quando você me perguntou sobre seu pai e eu disse que um dia, quando fosse a hora certa, você o conheceria? Os olhos da menina arregalaram-se, alternando entre a avó e Augusto. Uma compreensão começou a surgir em seu olhar, uma esperança tão pura que Augusto sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. O senhor Augusto é meu pai? Perguntou ela, sua voz pequena e incerta. Augusto engoliu em seco, incapaz de falar por um momento, então, reunindo coragem, assentiu. Sim, Júlia, eu sou seu pai. E sinto muito por não ter estado com você até agora, mas prometo que isso vai mudar se você quiser. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Júlia olhava para ele com uma intensidade surpreendente, como se avaliasse não apenas suas palavras, mas toda a sua existência. Minha mãe me mostrou fotos suas, disse ela finalmente. Ela guardava numa caixinha especial. Disse que você morava muito longe, mas que um dia talvez voltasse. Augusto sentiu o coração apertar. Gabriela nunca havia fechado completamente a porta para ele, apesar de tudo. E agora você voltou. Continuou Júlia, um sorriso começando a se formar em seu rosto, igual nas histórias que a vovó conta. Antes que Augusto pudesse responder, Júlia estendeu os braços em sua direção, um gesto tão simples e tão profundo que o deixou momentaneamente sem reação. Então, com mãos trêmulas, ele a abraçou. O cheiro de shampoo infantil, a pequenez daquele corpo, a confiança absoluta com que ela se entregava ao abraço, tudo isso o atingiu como uma onda, lavando anos de solidão e vazio. Vou ficar com você e com a vovó, prometeu ele, sua voz quase um sussurro. Vamos ser uma família. Quando finalmente se afastaram, Júlia o surpreendeu com uma pergunta prática. Você sabe contar histórias? Vovó sempre conta antes de dormir. Augusto riu, enxugando discretamente uma lágrima. Posso aprender. E o senhor vai me levar para passear na praia? Mamãe dizia que vocês gostavam de ir à praia juntos. Vou te levar onde você quiser, princesa. Iracema observava a cena com olhos marejados. Havia esperado por tanto tempo para ver sua neta conhecer o pai, imaginando 1000 cenários diferentes, raiva, rejeição, indiferença. Nunca havia imaginado esta aceitação imediata, esta conexão natural. Podemos começar amanhã mesmo, sugeriu Augusto, olhando para Iracema em busca de aprovação.
Conheço médicos excelentes que podem avaliar o caso de Júlia, ver quais são as melhores opções de tratamento. Vou poder andar de novo? Perguntou Júlia, esperançosa. Vamos fazer tudo o que for possível, querida, respondeu Augusto com cautela. O importante é que, ande ou não, você nunca mais vai estar sozinha. Estarei sempre ao seu lado. Júlia pareceu satisfeita com a resposta. Com a sinceridade típica das crianças, mudou de assunto. Você vai morar aqui com a gente? Não tem quarto, mas podemos dividir. Augusto trocou um olhar com Iracema antes de responder. Por enquanto vou morar em um apartamento aqui perto. Assim posso visitar você todos os dias e você também pode me visitar quando quiser. Com piscina? Perguntou Júlia, animada. Com piscina, confirmou ele sorrindo. A noite avançou com Júlia bombardeando o pai recém-descoberto com perguntas sobre sua vida, seus gostos, seus hábitos. Augusto respondia pacientemente, maravilhado com a inteligência e curiosidade da filha. Em algum momento, Iracema trouxe uma caixa de fotografias antigas, imagens de Gabriela grávida, Júlia recém-nascida, os primeiros passos, aniversários. Ela guardava tudo meticulosamente, explicou Iracema. Dizia que um dia você ia querer ver. Cada fotografia era como uma janela para um passado que Augusto nunca viveu, momentos preciosos perdidos para sempre. A dor da ausência misturava-se à alegria do reencontro, criando uma emoção complexa que ele nunca havia experimentado antes. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Júlia já havia caído no sono novamente, exausta pelas emoções do dia. Augusto cobriu-a cuidadosamente e beijou sua testa. Amanhã estarei de volta, prometeu ele a Iracema na porta do apartamento. A senhora assentiu, seu olhar agora mais caloroso. Vou preparar aquele café que você gostou. Descendo as escadas do antigo sobrado, Augusto sentia-se um homem transformado. As cartas de Gabriela pesavam em seu bolso, histórias que ainda precisava conhecer. Mas agora havia um futuro pela frente. Um futuro com Júlia. Durante as semanas seguintes, Augusto reorganizou completamente sua vida. Seus dias, antes preenchidos por reuniões e negociações, agora giravam em torno de Júlia. Estabeleceu um escritório temporário em Salvador, delegou projetos importantes a seus sócios em São Paulo e passou a dividir seu tempo entre os negócios que não podiam esperar e a construção de uma relação com sua filha. O apartamento que alugara, no Rio Vermelho, um amplo 3 quartos com vista para o mar, foi decorado pensando em Júlia. Um dos quartos tornou-se o dela, com paredes pintadas em tons pastel, uma cama baixa para facilitar a transferência da cadeira de rodas e prateleiras cheias de livros e brinquedos. Augusto contratou uma equipe de designers especializados em acessibilidade para garantir que todo o apartamento fosse adaptado às necessidades da filha. Em uma manhã ensolarada de sábado, cerca de um mês após a descoberta, Augusto dirigia seu carro pela orla de Salvador com Júlia, animadamente conversando no banco traseiro, devidamente acomodada em uma cadeira especial. Iracema os acompanhava, ainda vigilante, mas já demonstrando mais confiança no novo arranjo familiar. Para onde estamos indo mesmo, pai? Perguntou Júlia, a palavra pai ainda soando nova e especial em seus lábios. O coração de Augusto aqueceu-se ao ouvi-la chamá-lo assim. Ainda não tinha se acostumado com a emoção que aquela simples palavra provocava. É uma surpresa, princesa, mas acho que você vai gostar. Eles estacionaram próximo a uma clínica moderna no bairro da Vitória. O prédio de vidro e concreto contrastava com a arquitetura histórica do entorno. Na recepção, foram recebidos por uma médica de meia-idade com expressão acolhedora. Doutora Helena, esta é minha filha, Júlia, apresentou Augusto, um orgulho evidente em sua voz. A médica sorriu para a menina. Olá, Júlia. Seu pai me falou muito sobre você. Você gosta de nadar? Os olhos de Júlia brilharam. Adoro, mas faz tempo que não nado, desde que fiquei doente. Bem, estamos aqui para mudar isso, respondeu a médica, guiando-os pelo corredor. Vou mostrar uma coisa muito legal. A doutora conduziu-os até uma área ampla,
onde uma piscina aquecida ocupava o centro do espaço. Equipamentos de fisioterapia aquática estavam dispostos ao redor e vários profissionais trabalhavam com outros pacientes. Esta é nossa área de hidroterapia, explicou a médica. Augusto me contou sobre sua condição, Júlia, e acredito que podemos começar um tratamento aqui que vai ajudar muito na sua recuperação. Júlia olhava maravilhada para a piscina, onde crianças e adultos realizavam exercícios com auxílio de fisioterapeutas. Vou poder entrar na água? Perguntou ela esperançosa. Hoje mesmo, se quiser, respondeu a médica, sorrindo. Trouxe seu maiô como pedi, Sr. Augusto. Ele assentiu, mostrando a pequena mochila que carregava. Helena então explicou o plano de tratamento que havia elaborado para Júlia. Sessões de hidroterapia 3 vezes por semana, combinadas com fisioterapia convencional e acompanhamento neurológico regular. O tratamento seria intensivo, mas os resultados poderiam ser surpreendentes para alguém tão jovem, cujo corpo ainda estava em desenvolvimento. E quanto tempo vai levar para eu poder andar de novo? Perguntou Júlia diretamente, com aquela franqueza infantil que sempre surpreendia Augusto. Doutora Helena agachou-se para ficar na altura dos olhos da menina. Não posso prometer que você vai andar exatamente como antes, Júlia. Cada caso é diferente. Mas posso prometer que vamos trabalhar muito para melhorar seus movimentos e sua força. O importante é irmos aos poucos, celebrando cada pequena vitória. Está bem? Júlia assentiu, parecendo compreender a seriedade da situação mesmo com sua pouca idade. Augusto sentiu o coração apertar. Sua filha já havia enfrentado mais adversidades em 4 anos de vida do que muitos adultos em décadas. Enquanto Iracema ajudava Júlia a trocar de roupa, Augusto e a médica conversaram em particular. Estou sendo realista com vocês, Augusto, disse Helena. A condição dela é complexa. O vírus causou danos significativos, mas ela tem a juventude a seu favor e a medicina avança constantemente. O que posso garantir é que faremos tudo o que a ciência permite atualmente. Entendo, respondeu Augusto, e agradeço sua honestidade. Seja qual for o resultado, estarei ao lado dela. A primeira sessão de hidroterapia foi emocionante. Ver Júlia na água, apoiada por flutuadores especiais e guiada pelo fisioterapeuta, movendo-se com uma liberdade que não experimentava em meses, encheu Augusto de esperança. O sorriso dela enquanto flutuava era a imagem mais preciosa que já havia testemunhado. Na saída da clínica, Júlia estava exausta, mas radiante. Gostei da doutora Helena, comentou ela, enquanto Augusto a acomodava novamente no carro. Ela não fala comigo como se eu fosse um bebê. Ela é a melhor especialista do Nordeste, respondeu Augusto, e agora temos outra surpresa. Eles dirigiram até a praia do Porto da Barra, onde Augusto havia reservado uma área privativa em um clube à beira-mar. Funcionários já os aguardavam com uma tenda montada, cadeiras confortáveis e uma mesa com frutas, sucos e petiscos. Você disse que queria ir à praia, explicou ele a Júlia, cujos olhos brilhavam de excitação. A tarde na praia foi perfeita. Embora Júlia não pudesse entrar no mar, ela desfrutou da brisa, da vista, dos sorvetes e, principalmente, da companhia do pai e da avó. Augusto tirou dezenas de fotos, determinado a não perder mais nenhum momento precioso. Enquanto Júlia cochilava sob a sombra da tenda, protegida do sol da tarde, Augusto e Iracema conversavam em voz baixa. Você leu as cartas? Perguntou a senhora, observando o mar. Augusto assentiu gravemente. Nas noites solitárias em seu novo apartamento, havia lido e relido cada palavra escrita por Gabriela. Cartas que narravam desde o choque da gravidez inesperada, passando pela decisão de criar a filha sozinha, até os últimos dias, quando já sabia que não teria muito tempo. A última carta, escrita com letra trêmula durante sua internação hospitalar, continha um pedido, que um dia Júlia conhecesse o pai. Ela nunca me odiou, comentou Augusto, sua voz traindo a emoção, mesmo acreditando que eu havia ignorado suas mensagens. Gabriela tinha um coração grande demais para odiar, respondeu Iracema. Mesmo nos piores momentos da doença, quando a dor era insuportável, ela nunca demonstrou amargura.
Só preocupação com o futuro de Júlia. Augusto observou sua filha dormindo pacificamente. Vou honrar a memória de Gabriela cuidando da nossa filha. É o mínimo que posso fazer. Iracema sorriu levemente. Você está se saindo melhor do que eu esperava, Augusto Menezes. Achei que logo se cansaria das responsabilidades, dos médicos, das adaptações necessárias. Eu também tinha medo disso, confessou ele. Nunca fui bom em relacionamentos duradouros. Minha vida inteira foi construída em torno do trabalho de conquistas materiais. Mas Júlia... Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Ela me mostrou um propósito maior. O celular de Augusto vibrou insistentemente. Era Marcelo, seu sócio principal em São Paulo, ligando pela terceira vez naquele dia. Com um suspiro, Augusto silenciou o aparelho. Problemas no trabalho? Perguntou Iracema, perspicaz. Nada que não possa esperar, respondeu ele, embora soubesse que não era bem assim. A empresa enfrentava decisões importantes. Sua ausência prolongada de São Paulo começava a gerar tensões internas. Alguns projetos estavam atrasados. Investidores questionavam seu comprometimento. Nas semanas que se seguiram, a pressão aumentou. Videoconferências noturnas tornaram-se rotina. Augusto tentava equilibrar a atenção à filha durante o dia com o gerenciamento remoto dos negócios durante a noite. O cansaço começou a se acumular, mas ele recusava-se a diminuir o tempo com Júlia. O progresso dela no tratamento, embora lento, era visível. Após 2 meses de terapia intensiva, Júlia já conseguia mover as pernas com mais controle, embora ainda não tivesse força para sustentar o próprio peso. Cada pequena conquista era celebrada como uma vitória monumental. Uma tarde, enquanto Augusto acompanhava uma sessão de fisioterapia, seu telefone tocou novamente. Era uma chamada de emergência de São Paulo. Um importante contrato internacional estava em risco devido a problemas que exigiam sua presença pessoal. Preciso viajar, anunciou ele durante o jantar naquela noite, no apartamento de Iracema. É uma emergência nos negócios. Serão apenas 3 dias. O silêncio que se seguiu foi pesado. Júlia olhava para o prato, evitando seu olhar. Voltarei na sexta-feira, a tempo de te levar para a hidroterapia, prometeu ele. E podemos passar o fim de semana inteiro juntos. Que tal irmos ao zoológico? Júlia apenas assentiu sem entusiasmo. Augusto sentiu um aperto no peito. Era a primeira vez que se afastaria dela desde que haviam se conhecido. Júlia, olhe para mim, pediu ele, gentilmente. Quando ela ergueu os olhos, havia medo neles. Um medo que Augusto reconheceu imediatamente. O medo do abandono. Eu vou voltar. Prometo. Nunca mais vou desaparecer da sua vida. Foi o que disse para a mamãe também? Perguntou ela, sua voz pequena. A pergunta o atingiu como um golpe físico. Augusto buscou as palavras certas, ciente de que Iracema observava a cena atentamente. O que aconteceu entre sua mãe e eu foi diferente, Júlia. Eu não sabia sobre você. Se soubesse, teria estado aqui desde o início. Ele respirou fundo. Mas agora sei. E nada no mundo poderia me manter longe por muito tempo. Mais tarde, enquanto se despedia na porta do apartamento, Iracema o surpreendeu. Ela vai ficar bem, Augusto. Crianças são mais resilientes do que imaginamos. Só não demore mais do que o prometido. Não vou demorar, garantiu ele. E quando voltar, quero conversar sobre algo importante. No avião para São Paulo, exausto, mas incapaz de dormir, Augusto refletia sobre como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. As prioridades que antes pareciam inegociáveis, agora eram relativizadas frente às necessidades de Júlia. Os valores que o guiaram por décadas pareciam superficiais comparados à profundidade dos sentimentos paternais que descobrira. Em São Paulo, mergulhou intensamente no trabalho para resolver os problemas pendentes o mais rápido possível. Dormiu no escritório, trabalhou por horas ininterruptas e finalmente conseguiu reverter a crise que ameaçava o contrato internacional. Na noite antes de retornar a Salvador, reuniu-se com seus sócios em um jantar tenso. Marcelo, seu amigo, de longa data e cofundador da empresa, expressou as preocupações que todos compartilhavam. Augusto
Entendemos sua situação pessoal, mas a empresa precisa de uma definição. Não podemos continuar neste limbo, São Paulo ou Salvador. Precisamos saber onde você estará baseado permanentemente. A pergunta pairou no ar enquanto Augusto contemplava seu vinho. Era o momento de tomar uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também o futuro de sua empresa e principalmente de sua filha. Salvador, respondeu ele finalmente, surpreendendo até a si mesmo com a rapidez e certeza da resposta. Vou transferir a sede principal para lá. São Paulo continuará sendo um escritório importante, mas não será mais o centro das operações. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Seus sócios trocaram olhares surpresos. Você construiu tudo isso aqui, argumentou Marcelo. 20 anos de trabalho, contatos, relacionamentos. Vai abrir mão disso por causa da minha filha, completou Augusto, sua voz firme. Sim, vou. E não estou abrindo mão de nada. Estou ganhando algo muito mais valioso. No voo de volta a Salvador, Augusto sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Havia tomado a decisão certa. Sabia disso no fundo de seu coração. Olhando pela janela do avião, o sol nascente iluminando as nuvens, sorriu ao pensar na expressão de Júlia quando contasse que não precisaria mais se ausentar por longos períodos. Seu futuro agora estava claro. Estaria onde sua filha precisasse dele, pelo tempo que fosse necessário. Os negócios teriam que se adaptar a essa nova realidade, não o contrário. Quando Augusto retornou a Salvador, encontrou Júlia aguardando ansiosamente à janela do apartamento de Iracema. Seus olhos brilharam ao vê-lo sair do táxi e o sorriso que iluminou seu rosto valeu mais que todos os contratos que havia assinado em São Paulo. Mal havia batido na porta e ela já gritava de dentro: "Pai, você voltou." Ao entrar, Augusto foi recebido por um abraço apertado de Júlia, que havia insistido em esperar na cadeira de rodas próxima à porta. Iracema observava a cena com um sorriso discreto, algo raro em seu semblante geralmente sério. "Trouxe presentes para as duas mulheres mais importantes da minha vida", anunciou ele, tirando pacotes cuidadosamente embrulhados de sua maleta. Para Iracema, um chale de seda em tons de azul que havia encontrado em uma loja no aeroporto. Para Júlia, um conjunto de aquarelas profissionais que a menina tanto admirava nas vitrines de uma papelaria do shopping. "São tintas de verdade, como as dos artistas", exclamou Júlia, maravilhada com as pequenas pastilhas coloridas na caixa. "De madeira, porque você é uma artista de verdade", respondeu Augusto beijando o topo de sua cabeça. Depois que Júlia se distraiu com seus novos materiais de pintura, Augusto pediu para conversar em particular com Iracema. Na pequena cozinha, enquanto a senhora preparava café, ele compartilhou sua decisão. "Transferi a sede da empresa para Salvador. Vou ficar aqui permanentemente." Iracema parou o que estava fazendo e o encarou surpresa. "É uma decisão muito grande, Augusto. Tem certeza disso?" "Nunca tive tanta certeza de algo na vida", respondeu ele com convicção. "Perdi 4 anos da vida de Júlia. Não vou perder nem mais um dia." Iracema assentiu lentamente, avaliando-o com aqueles olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências. "E o que mais?" perguntou ela, intuindo que havia algo mais. Augusto respirou fundo. "Quero propor algo para vocês duas. Encontrei uma casa na Praia do Forte, completamente adaptada para as necessidades de Júlia. Tem elevador, rampas, piscina aquecida para os exercícios dela e espaço suficiente para todos nós. Fica a 40 minutos da clínica da doutora Helena, com uma vista para o mar que, bem, você precisa ver para acreditar." Iracema cruzou os braços, sua expressão tornando-se cautelosa. "Está nos convidando para morar com você?" "Estou propondo que sejamos uma família, dona Iracema. Você, eu e Júlia. Cada um com seu espaço, claro. A casa tem uma suíte independente para você, com entrada própria se preferir sua privacidade. Mas Júlia teria nós dois por perto e os recursos necessários para seu tratamento." O silêncio que se seguiu foi longo. Iracema olhou pela janela da cozinha, para o casario antigo do Pelourinho que havia sido seu lar por tanto tempo.
Este lugar tem memórias, Augusto. Gabriela cresceu neste bairro. Júlia nasceu aqui. Entendo, respondeu ele suavemente. Não quero apagar o passado, dona Iracema. Quero construir um futuro que honre o que Gabriela desejaria para nossa filha. A senhora suspirou. Deixe-me pensar. E precisamos conversar com Júlia também. Essa decisão afeta principalmente a ela. Na manhã seguinte, Augusto levou Júlia e Iracema para conhecer a casa. Situada em um condomínio exclusivo na Praia do Forte, a propriedade ficava em uma pequena elevação com vista panorâmica para o oceano. Palmeiras e árvores nativas cercavam o terreno, criando uma sensação de privacidade e conexão com a natureza. Quando o carro atravessou os portões, Júlia soltou uma exclamação de surpresa. Parece uma casa de princesa. A construção, moderna de linhas suaves, misturava concreto, madeira e vidro em uma harmonia perfeita com o ambiente. Amplas varandas circundavam toda a casa e uma rampa elegante conduzia da entrada até a porta principal, eliminando a necessidade de escadas. Dentro, espaços amplos e luminosos revelavam um projeto cuidadosamente pensado para a acessibilidade, sem sacrificar a estética. A sala de estar, com pé direito duplo e janelas do chão ao teto, oferecia uma vista deslumbrante do Atlântico. Uma escada em espiral levava ao segundo andar, mas ao lado dela havia um elevador discretamente integrado ao design. Mandei instalar o elevador na semana passada, explicou Augusto. O arquiteto redesenhou os espaços para que Júlia possa acessar todos os ambientes livremente. A área da piscina, visível através de portas de vidro deslizantes, incluía uma parte rasa com temperatura controlada, equipada para a hidroterapia. Ao redor, um deck de madeira abrigava espreguiçadeiras e uma pequena área de refeições ao ar livre. Júlia estava extasiada, pedindo para ver cada canto da casa, especialmente interessada no quarto que seria dela. Um espaço amplo com vista para o mar, paredes em tom suave, de verde água e uma pequena varanda própria. Posso decorar do meu jeito? Perguntou ela, animada. Claro que sim, princesa. Podemos pintar, mudar móveis, o que você quiser. Enquanto Júlia explorava os detalhes do quarto, Augusto mostrou a Iracema a suíte que havia mencionado. Um espaço independente, quase um pequeno apartamento com sala própria, quarto, banheiro e uma varanda que dava para um jardim de ervas e flores tropicais. Pensei em tudo, comentou ele. Sei que você valoriza sua independência. Iracema percorreu o espaço em silêncio, tocando os móveis, observando os detalhes. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Gabriela teria adorado este lugar. No caminho de volta ao Gi, Pelourinho, Júlia falava sem parar sobre a casa, fazendo planos para a decoração de seu quarto, imaginando festas de aniversário na piscina, sonhando com passeios na praia. Augusto observava pelo retrovisor como seus olhos brilhavam de entusiasmo. Um entusiasmo que não via desde que começaram o tratamento. Naquela noite, depois que Júlia adormeceu, Iracema convidou Augusto para um café na varanda. O céu, estrelado de Salvador, estendia-se sobre eles, e o som distante de um samba subia das ruas do centro histórico. Júlia está apaixonada pela casa, comentou a senhora. E você, dona Iracema? A senhora sorriu levemente. É um lugar bonito, Augusto. Não posso negar que seria bom para Júlia. A estrutura, a proximidade da praia, o espaço para ela se desenvolver. Mas, incentivou Augusto, sentindo que havia uma hesitação. Iracema. Tomou um gole de café antes de responder. Vivi toda a minha vida com simplicidade. Criei Gabriela sozinha, depois ajudei a criar Júlia. Sempre trabalhei duro para ter o básico. Essa casa, mal todo esse luxo, não sei se me encaixaria nesse mundo. Não é sobre luxo, dona Iracema. É sobre proporcionar o melhor para Júlia. E sobre formar uma família? Perguntou ela, olhando-o diretamente nos olhos. Você mencionou isso antes. Augusto respirou fundo. Era hora de ser completamente honesto. Nunca tive uma família de verdade, dona Iracema. Meus pais se separaram quando eu era criança. Fui criado por minha mãe, que trabalhava tanto que mal nos víamos.
Construí uma carreira, um patrimônio, mas sempre sozinho. Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. Quando conheci Gabriela pela primeira vez, imaginei algo diferente para mim. Uma vida compartilhada. Quando a perdi, voltei ao velho padrão de isolamento. Agora, com Júlia, redescobri o que realmente importa. Iracema ouvia atentamente, seus olhos nunca deixando os dele. E nesse quadro perfeito que você está pintando, qual é o meu papel? A avó que mora no anexo? A cuidadora? Não, respondeu Augusto firmemente. Você é a pessoa que conhece Júlia melhor que qualquer um no mundo. A pessoa que Gabriela confiou para criar sua filha. O elo com o passado que Júlia precisa manter. Você não é um anexo, dona Iracema. É essencial. A sinceridade em sua voz pareceu tocar a senhora. Seus olhos marejaram, mas ela rapidamente se recompôs. Precisamos fazer isso direito, Augusto. Por Júlia. Se formos morar todos juntos, precisamos de regras claras de respeito mútuo. Não posso ser apenas uma convidada na criação da minha neta. Nunca seria assim, garantiu ele. Quero aprender com você, não substituí-la. Podemos construir isso juntos como parceiros. Iracema assentiu lentamente. Vamos experimentar, então. Um mês veremos como funciona. 3 semanas depois, a mudança estava completa. O pequeno apartamento no Pelourinho foi mantido. Iracema insistiu nisso como uma segurança, um vínculo com suas raízes. Mas os pertences essenciais da família foram transferidos para a casa na Praia do Forte. Júlia adaptou-se instantaneamente, como se sempre tivesse vivido ali. Seu quarto logo foi preenchido com desenhos coloridos, livros infantis e os brinquedos que Augusto comprava com frequência, apesar dos olhares reprovadores de Iracema, que temia que a neta se tornasse mimada. A rotina estabeleceu-se naturalmente. Pela manhã, Augusto trabalhava em seu escritório enquanto Júlia tinha aulas com uma professora particular, uma solução temporária, até que encontrassem uma escola adequada às suas necessidades. À tarde, revezavam-se nas sessões de fisioterapia. Augusto às segundas e quartas, Iracema às terças e quintas, e às sextas iam juntos. Nos fins de semana, faziam passeios pela região, visitas ao Projeto Tamar para ver as tartarugas marinhas, piqueniques na praia, explorações pelas vilas históricas próximas. Em uma tarde particularmente bonita, enquanto Júlia fazia sua sessão de hidroterapia na piscina, com o fisioterapeuta contratado para atendimento domiciliar, Augusto encontrou Iracema no jardim de ervas que ela havia expandido significativamente desde a mudança. Ela está progredindo bem, comentou ele, observando Júlia na piscina, realizando exercícios que semanas antes seriam impossíveis. Iracema assentiu, um sorriso discreto nos lábios. Doutora Helena disse que está impressionada com a evolução. A inflamação reduziu mais do que esperavam. Acha que ela vai voltar a andar? A pergunta pairou no ar, carregada de esperança e medo. Era uma questão que ambos evitavam, temendo, tanto a expectativa excessiva quanto o pessimismo. Se depender da determinação dela, vai, respondeu Iracema finalmente. Nunca vi uma criança tão persistente, igual a mãe. Augusto sorriu pensando em Gabriela, em sua determinação, em seu espírito indomável. Então, reunindo coragem, abordou o assunto que vinha planejando há dias. O período de experiência termina amanhã. 1 mês como combinamos, vocês ficam? Iracema parou o que estava fazendo e olhou para Júlia na piscina, depois para a casa espaçosa, para o mar ao longe e, finalmente, para Augusto. Esta manhã, Júlia me perguntou se poderia chamar este lugar de nossa casa em vez de casa do papai, contou ela. Disse que queria ter certeza de que ficaríamos. O que você acha que respondi? Augusto sentiu o coração acelerar. Espero que tenha dito sim. Iracema sorriu, um sorriso genuíno, que iluminou seu rosto geralmente austero. Disse que sim, já era nossa casa, que ficaríamos enquanto fosse bom para ela. Augusto sentiu um alívio imenso. Sem pensar, abraçou Iracema, algo que nunca havia feito antes. Para sua surpresa, a senhora retribuiu o abraço, brevemente, mas com sinceridade. Obrigado, dona Iracema. Prometo fazer tudo para que vocês duas nunca se arrependam.
Naquela noite, enquanto Augusto colocava Júlia para dormir, um ritual que havia se tornado precioso para ambos, a menina fez uma pergunta inesperada. Pai, você e a vovó vão se casar. Augusto quase engasgou com a própria saliva. O quê? Por que está perguntando isso, princesa? Júlia deu de ombros abraçando seu urso de pelúcia. Na escola da minha amiga Clarinha, a avó dela se casou com um moço legal que ajudava a cuidar dela. Agora ele é o vovô dela. Bem, Júlia, é um pouco diferente. Sua avó e eu somos amigos, parceiros na sua criação. Mas você não acha a vovó bonita? Ela é a vovó mais bonita do mundo. Augusto sorriu, acariciando os cabelos da filha. Sua avó é uma mulher admirável, sim. Mas nem sempre pessoas que se admiram se casam, entende? Algumas vezes são apenas bons amigos como nós. Júlia pareceu refletir profundamente sobre isso. Como você e a mamãe eram namorados? A pergunta o pegou desprevenido. Era a primeira vez que Júlia mencionava diretamente o relacionamento entre ele e Gabriela. Sim, sua mãe e eu éramos namorados. Nos amávamos muito. A mamãe me mostrou fotos. Vocês estavam sempre sorrindo. Ela fez uma pausa pensativa. Sabe, acho que a mamãe ia gostar da nossa casa nova, principalmente da piscina. Augusto sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Tenho certeza que sim, princesa. Sua mãe adorava água. Você sente falta dela? Todos os dias, respondeu ele honestamente. Mas agora tenho você, que é o presente mais precioso que ela poderia ter me deixado. Júlia sorriu, satisfeita, com a resposta. Enquanto ela adormecia, Augusto permaneceu sentado ao lado da cama, refletindo sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Há meses, era um homem solitário, dedicado exclusivamente aos negócios. Agora era pai, parceiro de Iracema na criação de Júlia, e sentia-se mais pleno do que jamais imaginara ser possível. Ao sair do quarto, encontrou Iracema no corredor, com uma expressão que sugeria que havia ouvido parte da conversa. Crianças, têm cada ideia, comentou ele ligeiramente constrangido. Iracema apenas sorriu, um sorriso enigmático. Boa noite, Augusto. Até amanhã. Enquanto se dirigia ao próprio quarto, Augusto percebeu que, de alguma forma misteriosa, aquela casa já não era apenas uma estrutura física, havia se transformado em um lar. 6 meses se passaram desde a mudança para a casa na Praia do Forte. O outono chegara à Bahia, trazendo consigo ventos mais frescos e chuvas ocasionais que transformavam o jardim cultivado por Iracema em um oásis ainda mais exuberante. A rotina da família Menezes Alves, como Júlia gostava de chamar, havia se estabelecido com uma naturalidade surpreendente para todos. Numa manhã de sábado, enquanto Iracema preparava um café da manhã tardio na espaçosa cozinha, Augusto observava Júlia na piscina, realizando seus exercícios diários com determinação impressionante. Aos 5 anos recém-completados, ela demonstrava uma força de vontade que deixava até os fisioterapeutas admirados. "Olha, pai, consegui!" gritou ela, movendo as pernas na água com mais desenvoltura que no dia anterior. Augusto sorriu, erguendo o polegar em sinal de aprovação. Os progressos eram lentos, mas constantes. Doutora Helena, em sua última avaliação, mostrara-se cautelosamente otimista. A inflamação na medula havia reduzido significativamente e a sensibilidade nas pernas retornava gradualmente. Com persistência e o tratamento adequado, havia chances reais de Júlia recuperar parte considerável dos movimentos. "O café está na mesa", anunciou Iracema, aproximando-se da área da piscina com um chapéu de palha que a protegia do sol. "Júlia já chega por hoje. Venha comer algo antes que esfrie." Augusto ajudou a filha a sair da piscina, enrolando-a numa toalha macia. Nos últimos meses, havia desenvolvido uma habilidade notável em lidar com as necessidades específicas de Júlia. Transferências da cadeira para a piscina, para a cama, para o carro. O que antes era desajeitado e inseguro, agora se tornara natural. Durante o café da manhã na varanda, com vista para o mar, Augusto notou que Júlia estava incomumente quieta, brincando com a comida em vez de devorá-la como habitualmente fazia,
após os exercícios. Tudo bem, princesa? Não está com fome hoje? Júlia deu de ombros, um gesto que havia aprendido recentemente e que usava quando queria parecer despreocupada, embora raramente conseguisse disfarçar seus verdadeiros sentimentos. Só estou pensando... Em quê? Incentivou Augusto, trocando um olhar preocupado com Iracema. Amanhã é dia das mães na escola, respondeu Júlia finalmente, sua voz pequena. A professora Mariana pediu para levarmos fotos da nossa mãe para fazer um mural. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Júlia havia começado a frequentar uma escola inclusiva em Praia do Forte há 2 meses, e esta seria a primeira celebração importante sem Gabriela. Augusto sentiu o coração apertar. Vamos encontrar as fotos mais bonitas da sua mãe, disse ele suavemente. Tenho certeza que ela vai ficar muito orgulhosa de ver você participando dessa homenagem. Júlia levantou os olhos inseguros. Mas todo mundo vai estar com a mãe lá. Quem vai comigo? A pergunta atingiu Augusto e Iracema como uma flecha. Era uma dessas questões para as quais não havia resposta perfeita. Um daqueles momentos em que a ausência de Gabriela se tornava dolorosamente concreta. Foi Iracema quem respondeu, sua voz firme, mas gentil. Eu vou com você, meu amor, e vamos levar seu pai também. A professora Mariana já confirmou que está tudo bem. Mas não é a mesma coisa, insistiu Júlia, 2 lágrimas grossas escorrendo por suas bochechas. Queria que a mamãe estivesse aqui. Augusto sentiu-se impotente. Todo o seu dinheiro, sua influência, seu poder, nada disso podia trazer Gabriela de volta, ou preencher o vazio que sua ausência deixara na vida de Júlia. Levantou-se, contornou a mesa e abraçou a filha, que agora chorava abertamente. Também queria que ela estivesse aqui, princesa, sussurrou ele. Mas saiba de uma coisa, sua mãe está sempre com você. Em cada sorriso seu, em cada conquista. E amanhã, de alguma forma, ela estará lá também, através das fotos, através das nossas memórias, através do nosso amor por ela. Após o café da manhã, os 3 passaram horas vasculhando antigas caixas de fotografias que Iracema havia trazido do apartamento no Pelourinho. Cada imagem revelava um pouco mais de Gabriela para Augusto. Seu sorriso radiante, a forma como inclinava a cabeça quando estava concentrada, a alegria em seus olhos quando segurava Júlia bebê. Esta foi no meu 2º aniversário, explicou. Júlia, apontando para uma foto onde Gabriela a segurava no colo diante de um bolo colorido. Mamãe fez um bolo de arco-íris, lembra, vovó? Iracema sorriu, acariciando os cabelos da neta. Lembro, sim. Ela passou a noite toda preparando aquele bolo, queria que fosse perfeito. E esta? Perguntou Augusto, mostrando uma foto de Gabriela jovem, usando um vestido branco em uma praia. Isso foi antes de você, antes de Júlia, respondeu Iracema. Gabriela tinha acabado de entrar na faculdade de arquitetura. Estava tão orgulhosa, a primeira da família a fazer universidade. Augusto observou a imagem com um nó na garganta. A jovem na foto, cheia de sonhos e expectativas, não fazia ideia das provações que enfrentaria. Uma gravidez inesperada, a criação solitária de uma filha, a doença devastadora. Mesmo assim, pelo que Iracema e Júlia contavam, Gabriela nunca perdera a alegria, o otimismo, a capacidade de enxergar beleza, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ela era extraordinária, comentou ele, mais para si mesmo que para as outras. Sim, era, concordou Iracema, seus olhos marejados. Júlia herdou muito dela, a determinação, a criatividade, o coração generoso. A tarde passou rapidamente enquanto organizavam as fotografias para a escola. Júlia, já mais animada, contava histórias associadas a cada imagem, compartilhando memórias preciosas com o pai. Para Augusto era como conhecer Gabriela novamente, através dos olhos da filha. À noite, depois que Júlia adormeceu, Augusto encontrou Iracema na varanda, contemplando o mar sob o luar. Sem dizer uma palavra, sentou-se na cadeira ao lado dela, respeitando o silêncio. Compartilhado. Dias como hoje são os mais difíceis, comentou a senhora finalmente. Quando Júlia sente falta da mãe de forma tão aguda, dói em todos nós.
Augusto assentiu, compreendendo perfeitamente. Queria poder fazer mais, preencher esse vazio. Você está fazendo o que pode, Augusto. E está fazendo bem. Iracema. Virou-se para ele, seu olhar direto como sempre. Gabriela ficaria orgulhosa de ver o pai que você se tornou. As palavras tocaram Augusto profundamente. Vindo de Iracema, que conhecera Gabriela melhor que qualquer pessoa, era o maior elogio que poderia receber. Às vezes me pergunto se estou à altura, confessou ele. Se estou tomando as decisões certas para Júlia. Nenhum pai tem certeza disso, respondeu Iracema com um leve sorriso. A maternidade e a paternidade são uma sequência de tentativas, erros e acertos. O importante é que você está aqui presente tentando. Isso já é mais do que muitos fazem. Na manhã seguinte, a casa estava empolvorosa. Júlia, animada e nervosa ao mesmo tempo, escolhia meticulosamente sua roupa para a celebração. Na escola, Augusto, igualmente ansioso, verificava repetidamente o painel de fotos que haviam preparado, certificando-se de que estava perfeito. Estamos atrasados, anunciou Iracema, sempre pontual enquanto ajeitava seu melhor vestido. Uma peça discreta em tom de azul petróleo que Augusto havia insistido em comprar para ela em uma boutique em Salvador. O evento na escola foi emocionante e desafiador. Ao mesmo tempo, a professora Mariana havia preparado uma cerimônia sensível, reconhecendo diferentes configurações familiares. Júlia, orgulhosa, apresentou seu painel de fotos, contando aos colegas sobre a mãe arquiteta que desenhava prédios bonitos e contava as melhores histórias antes de dormir. Quando chegou o momento das mães abraçarem seus filhos, houve um instante de tensão. Iracema imediatamente se adiantou, envolvendo Júlia em um abraço caloroso. A menina correspondeu, mas seus olhos buscaram Augusto como se precisasse da presença dele para completar o círculo familiar. Sem hesitar, Augusto juntou-se ao abraço, formando um trio unido que, embora diferente da maioria das famílias presentes, transmitia o mesmo amor e comprometimento. No caminho de volta para casa, Júlia estava silenciosa novamente, olhando pela janela do carro, com expressão pensativa. Tudo bem, princesa? Perguntou Augusto preocupado. Tô pensando numa coisa, pai, respondeu ela depois de um momento. A Clarinha tem uma mãe e um pai. O Pedro tem duas mães. A Sofia tem um pai e uma madrasta que ela chama de tia. Todos eles têm famílias diferentes. Isso mesmo, concordou Augusto, imaginando onde a conversa iria chegar. Existem muitos tipos de família. A nossa é diferente também, né? Eu tenho um pai, uma avó e uma mãe que virou uma estrela no céu. Augusto sentiu um nó na garganta. A forma como Iracema havia explicado a partida de Gabriela para Júlia, transformando-se em uma estrela que sempre velaria por ela, era ao mesmo tempo poética e reconfortante. Exatamente, princesa. Nossa família é especial do nosso jeito. Júlia pareceu satisfeita com a resposta, mas logo acrescentou. Sabia que a vovó Iracema não é só minha avó? Augusto franziu o senho, confuso. Como assim? Ela também é minha mãe um pouquinho. Ela faz coisas de mãe, como pentear meu cabelo e contar histórias e cuidar de mim quando estou doente. No banco do passageiro, Iracema virou-se ligeiramente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E você, pai, também é meu médico às vezes, e meu professor, e meu amigo de brincadeiras. Júlia continuou, elaborando sua teoria com a lógica peculiar das crianças. Acho que famílias são assim, todo mundo faz um pouquinho de tudo. Augusto sorriu, tocado pela sabedoria simples da filha. Você está absolutamente certa, Júlia. É exatamente assim que as famílias funcionam. Nos ajudamos, nos completamos. Ao chegarem em casa, Júlia pediu para ir à praia, uma atividade que havia se tornado parte da rotina dos fins de semana. Augusto montou a tenda que providenciava sombra, instalou a cadeira adaptada na areia e logo os três estavam apreciando a brisa marinha e o som das ondas. Foi então que aconteceu algo inesperado. Enquanto brincava na areia com Augusto, construindo um castelo elaborado, Júlia subitamente ficou pálida.
Suas mãos começaram a tremer e antes que Augusto pudesse reagir, ela desmaiou. "Júlia!" gritou ele, o pânico invadindo sua voz. "Júlia, acorda!" Iracema correu para o lado deles, seu rosto contorcido de preocupação. "O que aconteceu?" "Não sei. Ela simplesmente caiu." Augusto segurava a filha nos braços, sentindo seu pulso acelerado, sua pele quente demais. "Ela está com febre." Sem perder tempo, carregou Júlia até o carro, enquanto Iracema rapidamente recolhia seus pertences. No caminho para o hospital em Praia do Forte, Augusto dirigia com uma mão e segurava a mão pequena e quente de Júlia com a outra. Iracema, no banco traseiro, mantinha a cabeça da neta em seu colo, sussurrando palavras de conforto, embora a menina permanecesse inconsciente. No hospital, Júlia foi imediatamente atendida. Os médicos levantaram a possibilidade de uma infecção relacionada à condição neurológica anterior, algo que poderia complicar sua recuperação. Horas de exame se seguiram, com Augusto e Iracema aguardando angustiados na sala de espera. "Se algo acontecer com ela..." começou Augusto, incapaz de completar a frase. Iracema apertou sua mão com firmeza surpreendente. "Não vamos pensar nisso. Júlia é forte, vai superar isso, como superou tudo antes." Quando finalmente puderam ver Júlia, ela estava acordada, mas visivelmente fraca, conectada a monitores e com um acesso intravenoso no braço. Seu sorriso frágil, ao vê-los, foi como um raio de sol em meio à tempestade. "Pai." "Vovó", murmurou ela, "desculpa ter estragado nosso dia na praia." Augusto engoliu o nó na garganta, forçando um sorriso tranquilizador. "Não estragou nada, princesa. Vamos ter muitos outros dias na praia, prometo." O médico responsável, Dr. Rafael, explicou a situação. Júlia havia desenvolvido uma infecção oportunista que afetara seu sistema nervoso já fragilizado. O tratamento exigiria antibióticos potentes e monitoramento constante por alguns dias. "Ela vai ficar bem?" perguntou Augusto, escolhendo cuidadosamente as palavras na presença da filha. "As próximas 48 horas serão críticas", respondeu o médico discretamente. "Mas ela é jovem e tem respondido bem ao tratamento inicial. Há motivos para otimismo." Aquela noite foi a mais longa na vida de Augusto. Recusou-se a deixar o hospital, assim como Iracema. Os dois se revezavam ao lado da cama de Júlia, observando cada movimento, cada mudança em sua respiração, cada flutuação nos monitores. Em um momento da madrugada, quando Iracema finalmente concordara em descansar em uma poltrona improvisada, Augusto segurava a mão de Júlia, observando seu rosto adormecido, a fragilidade daquele pequeno corpo, a delicadeza dos dedos entre os seus, o lembrou dolorosamente de quão preciosa e frágil era a vida. "Não posso te perder", sussurrou ele, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. "Não agora que finalmente encontrei você." Como se tivesse ouvido, Júlia abriu levemente os olhos, focando com dificuldade no pai. "Pai, não chora", murmurou ela, sua voz quase inaudível. "Lembra o que você me disse sobre a mamãe, que ela está sempre comigo?" Augusto assentiu, incapaz de falar. "Então eu também vou estar sempre com você", continuou ela, lutando contra o sono induzido pelos medicamentos. "Prometo." Antes que Augusto pudesse responder, Júlia havia adormecido novamente, sua mão ainda firmemente segurando a dele, uma âncora na tempestade que ameaçava engoli-lo. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Augusto e Iracema. Ambos praticamente viveram no hospital, deixando o quarto de Júlia apenas para as necessidades mais básicas. A menina oscilava entre momentos de melhora e recaídas preocupantes, com a febre subindo e descendo como uma montanha russa emocional. Tarde do 4º dia, Dr. Rafael chamou Augusto e Iracema para uma conversa em seu consultório. Seu semblante era sério, mas não sombrio, uma distinção que Augusto aprendera a reconhecer após tantas horas de convivência com a equipe médica. Os últimos exames
mostram uma redução significativa da infecção, informou o médico, mostrando gráficos em seu computador. Os antibióticos estão funcionando, porém... Aquele porém ficou suspenso no ar por um momento que pareceu uma eternidade. Augusto sentiu Iracema segurar sua mão com força. A infecção causou uma inflamação adicional na região da medula já comprometida, continuou o Dr. Rafael. Isso significa que podemos esperar algum retrocesso no progresso motor que Júlia vinha apresentando. Em termos simples, o tratamento que estávamos fazendo para a recuperação dos movimentos pode precisar ser reiniciado do zero. Augusto fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto daquelas palavras. Meses de fisioterapia, de exercícios exaustivos, de pequenas e preciosas conquistas. Tudo isso poderia ter sido perdido. Mas ela vai se recuperar completamente da infecção? Perguntou Iracema, sempre prática, sempre focada no essencial. Tudo indica que sim, respondeu o médico. Júlia é surpreendentemente resiliente. Suas defesas naturais estão respondendo bem e os medicamentos estão fazendo efeito. Em 2 ou 3 dias, acredito que poderemos dar alta para a continuação do tratamento em casa. E quanto aos movimentos das pernas? Insistiu Augusto. Existe alguma chance de... Dr. Rafael ajeitou os óculos, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Não quero criar falsas expectativas, Sr. Menezes. O quadro neurológico é complexo. A boa notícia é que Júlia é jovem. Seu organismo ainda está em desenvolvimento. Com o tratamento adequado, fisioterapia intensiva e o suporte emocional que vocês claramente proporcionam, ela pode surpreender a todos nós. Ao voltarem para o quarto, encontraram Júlia acordada, desenhando em um bloco que a enfermeira lidera. Seu rosto ainda estava pálido, mas seus olhos haviam recuperado parte do brilho habitual. Olha, pai, fiz um desenho do nosso próximo passeio na praia, anunciou ela, mostrando um colorido retrato da família. Augusto, Iracema e ela própria, dessa vez em pé correndo na areia. Augusto sentiu um nó na garganta ao ver como Júlia se desenhara, não na cadeira de rodas, mas correndo livremente. A esperança infantil, a crença inabalável na recuperação completa, era ao mesmo tempo inspiradora e dolorosa. Está lindo, princesa, elogiou ele, beijando o topo da cabeça da filha. Quando vamos para casa? Perguntou Júlia, sua voz ainda fraca, mas determinada. Quero dormir na minha cama. Em breve, prometeu Iracema, ajeitando os travesseiros da neta. Primeiro você precisa ficar forte de novo. Naquela noite, enquanto Júlia dormia e Iracema havia ido buscar roupas limpas em casa, Augusto permaneceu sozinho no quarto do hospital. Sentado na poltrona desconfortável ao lado da cama, contemplava o rosto adormecido da filha, tão parecido com o de Gabriela. A fragilidade daquela vida preciosa, a rapidez com que tudo poderia mudar, o atingiram com uma clareza devastadora. Percebeu que, em algum momento nos últimos meses, seu mundo havia mudado completamente de eixo. O homem que antes vivia para o trabalho, para conquistas materiais e reconhecimento profissional, agora media o sucesso de seus dias pelo sorriso de uma criança. Suas prioridades, valores, sonhos, tudo havia sido reorganizado em torno de Júlia. Uma enfermeira entrou silenciosamente para verificar os sinais vitais da menina. Reconhecendo Augusto, sorriu com simpatia. Ela está se saindo muito bem, comentou em voz baixa. Dr. Rafael ficou impressionado com a melhora de hoje. Obrigado por cuidarem tão bem dela, respondeu Augusto sinceramente. A enfermeira assentiu, fazendo anotações no prontuário. Sabe, trabalho na pediatria há 20 anos, já vi de tudo, e posso dizer que crianças como Júlia, que tem uma família presente e amorosa, sempre se recuperam melhor. Quando a enfermeira saiu, Augusto refletiu sobre suas palavras. Família, uma palavra que até alguns meses atrás não fazia parte de seu vocabulário pessoal. Agora era o centro de sua existência. 2 dias depois, Júlia recebeu alta. A febre havia cedido completamente e a infecção estava controlada. Ao chegarem em casa,
foram recebidos por uma surpresa preparada por Carmen, a governanta contratada por Augusto. A sala estava decorada com balões coloridos e uma faixa de "Bem-vinda de volta, Júlia" estendia-se de uma parede à outra. "É uma festa para mim?" perguntou Júlia, maravilhada, enquanto Augusto a carregava para dentro. "Claro que sim, pequenina", respondeu Carmen, uma senhora afro-brasileira de meia-idade que havia rapidamente se tornado parte essencial da casa. Estávamos todos com saudades. O tratamento domiciliar foi organizado meticulosamente. Augusto contratou uma enfermeira para acompanhar Júlia nas primeiras semanas, e Dr. Rafael faria visitas regulares para monitorar sua recuperação. A fisioterapia precisou ser adaptada, mais suave inicialmente, focada primeiro na recuperação da infecção antes de retomar o trabalho intensivo nas pernas. Como o médico previra, houve um retrocesso significativo nos movimentos. Júlia, que antes conseguia mover as pernas na água com relativa desenvoltura, agora lutava para produzir o mais simples dos movimentos. A frustração era visível em seu rosto, especialmente durante as sessões de fisioterapia. "Não consigo", exclamou ela certa tarde, após várias tentativas infrutíferas de mover o pé direito, conforme as instruções do fisioterapeuta. Lágrimas de frustração escorriam por suas bochechas. "Nunca mais vou conseguir." Augusto, que observava a sessão, sentou-se ao lado da filha na borda da piscina. "Lembra do que conversamos sobre desistir?" Júlia fungou, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. "Que Menezes não desistem." "Exatamente", confirmou. Ele com um sorriso encorajador. "E o que mais?" "Que algumas coisas demoram mais tempo, mas valem a espera." "Isso mesmo, princesa. Sei que é difícil. Sei que dói tentar e não conseguir. Mas cada tentativa, mesmo quando parece que não está funcionando, está ensinando seu corpo a lembrar como se mover." Júlia assentiu, respirando fundo para se acalmar. "Posso tentar mais uma vez?" "Quantas vezes você quiser", respondeu Augusto, seu coração transbordando de orgulho pela determinação da filha. As semanas se transformaram em meses. O verão chegou à Bahia, trazendo dias quentes e noites estreladas. A rotina da família encontrou um novo ritmo, adaptado às necessidades de recuperação de Júlia. Augusto reorganizou seus compromissos profissionais mais uma vez, priorizando o trabalho remoto e delegando ainda mais responsabilidades a seus sócios em São Paulo. Em uma tarde particularmente quente, de janeiro, enquanto Augusto trabalhava em seu escritório em casa, foi interrompido por gritos vindos da área da piscina. "Pai! Pai! Vem rápido!" O coração de Augusto disparou. Correu para fora, temendo o pior. Ao chegar à piscina, encontrou Iracema e o fisioterapeuta Daniel com expressões de espanto. Júlia estava na parte rasa, segurando-se na borda, um sorriso radiante iluminando seu rosto. "Olha o que eu consigo fazer", exclamou ela. Lentamente, com evidente esforço, Júlia moveu a perna direita para frente e para trás, em um movimento muito mais coordenado do que havia conseguido desde a internação. "Incrível, Júlia", exclamou Daniel, o fisioterapeuta, claramente impressionado. "Isso é um progresso enorme." Augusto sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Aquele simples movimento que para muitos pareceria insignificante representava meses de trabalho árduo, de dor, de perseverança. "Estou tão orgulhoso de você, princesa", disse ele, ajoelhando-se à beira da piscina para abraçar a filha. "Acha que vou poder correr na praia como no meu desenho?" perguntou Júlia, seus olhos brilhando de esperança. Augusto trocou um olhar com Daniel, que assentiu discretamente, um gesto que dizia "há possibilidade." "Com trabalho duro e essa determinação incrível que você tem?" "Acredito que sim", respondeu Augusto, permitindo-se pela primeira vez alimentar genuinamente aquela esperança. Naquela noite, após colocar Júlia na cama, Augusto encontrou Iracema na varanda, seu lugar favorito para contemplar as estrelas. A senhora, que nas últimas semanas parecia mais cansada que o habitual, sorriu ao vê-lo. "Foi um bom dia hoje", comentou ela. "Sim, foi", concordou Augusto, sentando-se ao lado dela. "Doutora Helena disse que o progresso de hoje é muito significativo."
Pode indicar que as conexões neurais estão se regenerando mais rapidamente do que esperavam. Iracema assentiu, seu olhar distante, como se visse além do horizonte estrelado. Gabriela sempre acreditou em milagres. Não os milagres fantásticos das histórias, mas os pequenos milagres cotidianos. Um sorriso inesperado, uma flor que brota onde ninguém plantou, uma criança que supera todas as expectativas médicas. Como Júlia está fazendo, completou Augusto. Exatamente como Júlia está fazendo. Iracema virou-se para ele, seu olhar subitamente intenso. Você se tornou parte desse milagre, Augusto. Sua presença na vida dela, seu amor incondicional, são tão importantes para a sua recuperação quanto qualquer tratamento médico. As palavras de Iracema tocaram Augusto profundamente. Vindo dela, que inicialmente o recebera com tanta desconfiança, era o maior reconhecimento que poderia esperar. Obrigado por permitir que eu entrasse na vida de vocês, respondeu ele com sinceridade. Por me dar a chance de ser pai, mesmo tendo perdido tantos anos. O passado é passado, respondeu Iracema com sabedoria. O que importa é o que fazemos a partir de agora. No dia seguinte, Augusto recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez o curso de suas vidas. Era Marcelo, seu sócio de São Paulo, com notícias sobre um grande projeto internacional que haviam desenvolvido juntos. Uma construtora canadense havia demonstrado interesse em adquirir a tecnologia patenteada por eles para construções sustentáveis, uma oferta que potencialmente valeria milhões. Eles querem se reunir pessoalmente, Augusto, explicou Marcelo. Em Vancouver, na próxima semana. 5 dias, no máximo. Sei que você tem limitado as viagens por causa da sua filha, mas isso é grande demais para delegar. Augusto sentiu o peso da decisão. 5 dias longe de Júlia, no momento em que ela apresentava progressos tão significativos. 5 dias que poderiam definir o futuro financeiro de sua empresa, garantindo não apenas seu próprio futuro, mas também recursos ilimitados para o tratamento da filha. Após desligar, compartilhou o dilema com Iracema, que o ouviu atentamente. Mas, o que você acha? Perguntou ele finalmente. Acho que você deve ir, respondeu ela sem hesitação. Júlia está estável, melhorando a cada dia. Eu estarei aqui, assim como a enfermeira, Carmen, e toda a equipe que você montou. 5 dias passam rápido. E se ela tiver uma recaída? E se acontecer algo enquanto estou fora? A vida é feita de riscos, Augusto. Não podemos controlar tudo, por mais que tentemos. Iracema sorriu levemente. Além disso, Júlia ficaria orgulhosa de saber que o pai está fazendo algo importante, algo que eventualmente ajudará outras pessoas. A conversa com Júlia sobre a viagem foi mais fácil do que Augusto antecipara. Para sua surpresa, a menina mostrou-se compreensiva e até entusiasmada com a ideia de que o pai estaria do outro lado do mundo. Você vai trazer presentes? Perguntou ela, seus olhos brilhando. Claro que sim, prometeu Augusto, aliviado com a reação positiva. O que você gostaria? Um urso polar de pelúcia, desses bem grandes para abraçar quando estiver com saudades. Considere feito, garantiu ele, abraçando-a. E promete ligar todos os dias? Com vídeo? 2 vezes por dia, se você quiser, pela manhã e antes de dormir. Júlia pareceu satisfeita com o arranjo. Então tá bom, mas só 5 dias, hein? Não mais que isso. Nem um dia a mais, prometeu Augusto, maravilhado com a maturidade da filha. Na véspera da viagem, Augusto preparou tudo meticulosamente, verificou os medicamentos de Júlia, reuniu-se com a enfermeira e o fisioterapeuta para revisar o cronograma de tratamentos e até mesmo preparou uma série de vídeos curtos para Júlia assistir caso sentisse muita saudade. Ele contando histórias, mandando beijos, reafirmando seu amor. Na manhã da partida, enquanto o sol nascia sobre a praia do Forte, Augusto encontrou Iracema na cozinha preparando café. Júlia ainda está dormindo, informou a senhora. Melhor assim. Despedidas são sempre difíceis para crianças. Augusto assentiu, sentindo-se simultaneamente culpado e grato pela sensibilidade de Iracema. Cuide bem dela por mim. Como sempre fiz, respondeu Iracema com um sorriso sereno.
Vá tranquilo, Augusto. Faça o que precisa fazer. Estaremos aqui quando voltar. No aeroporto de Salvador, enquanto aguardava o embarque, Augusto refletia sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Há um ano, era um homem solitário, dedicado exclusivamente ao trabalho e às conquistas materiais. Agora seu coração estava dividido. Uma parte permanecia na Praia do Forte, com uma menina de cachos escuros e sorriso luminoso, e com uma senhora de sabedoria inabalável que se tornara parte essencial de sua vida. O voo para Vancouver, com escalas em São Paulo e Toronto, foi longo e cansativo. Mas assim que chegou ao hotel, exausto pela viagem, a primeira coisa que Augusto fez foi ligar para casa. O rosto de Júlia na tela do celular, seu sorriso animado enquanto contava sobre seu dia, dissipou instantaneamente qualquer cansaço. Adivinha só, pai, consegui mexer a outra perna hoje. O Daniel disse que estou indo super bem. Isso é maravilhoso, princesa. Estou tão orgulhoso de você. E vovó fez aquele bolo de chocolate que você gosta. Guardamos um pedaço para quando você voltar. A reunião com os investidores canadenses foi produtiva além das expectativas. Impressionados com a tecnologia desenvolvida por Augusto e sua equipe, ofereceram não apenas comprar a patente, mas estabelecer uma parceria de longo prazo que envolveria projetos em vários países. As negociações avançaram rapidamente e no terceiro dia, Augusto já havia garantido um acordo preliminar que superava todas as projeções financeiras. Satisfeito com os resultados, decidiu antecipar seu retorno. Ligou para Júlia naquela noite com a boa notícia. Adivinhe só, princesa, vou voltar antes do previsto. Amanhã à noite já estarei em casa. Sério? O rosto de Júlia iluminou-se na tela. Que legal! Tenho uma surpresa para te mostrar quando chegar. Uma surpresa? O que é? Se eu contar não vai ser surpresa, né? Respondeu ela com uma risadinha. Vai ter que esperar até voltar. No dia seguinte, enquanto fechava as malas no hotel, Augusto recebeu uma ligação de Iracema. Seu coração acelerou imediatamente. Era raro ela ligar diretamente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, alarmado. Nada de errado, tranquilizou Iracema. Só queria saber a que horas exatamente você chega amanhã. Júlia está planejando algo especial. Mudei meu voo. Chego hoje à noite por volta das 22h em Salvador. Houve uma pausa do outro lado da linha. Hoje, isso é inesperado. Algum problema? Não, só precisamos ajustar os planos de Júlia. Ela vai ficar radiante. Durante o voo de retorno, Augusto não conseguia conter a ansiedade. Algo no tom de Iracema o deixara intrigado. Não parecia preocupação, mas havia uma excitação contida em sua voz que era incomum. Quando finalmente o táxi se aproximou da casa na Praia do Forte, já passava das 23h. As luzes da sala estavam acesas e Augusto podia ver movimento através das janelas amplas. Pagou o motorista, pegou sua mala e caminhou rapidamente até a porta. O que encontrou ao entrar deixou-o momentaneamente sem palavras. No centro da sala, apoiada em um andador especial, estava Júlia, de pé. Suas pernas tremiam visivelmente com o esforço, mas sustentavam seu peso. Iracema estava logo atrás dela, pronta para ajudar se necessário, mas permitindo que a neta se mantivesse por conta própria. Surpresa! Exclamou Júlia, seu rosto radiante de orgulho. Augusto deixou a mala cair no chão. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ele se aproximava lentamente, como se temesse quebrar. O encanto daquele momento. Você está em pé, murmurou ele, a voz embargada. Daniel trouxe o andador hoje, explicou Júlia, concentrada em manter o equilíbrio. Estamos praticando o dia todo. Queria te mostrar quando voltasse. Augusto ajoelhou-se diante da filha, ficando na altura de seus olhos. Isso é incrível, Júlia. Você é incrível. Agora falta só aprender a andar de novo, disse ela com determinação. Daí vou poder correr na praia como no meu desenho. Vai sim, princesa. Tenho certeza absoluta disso agora. Naquela noite, depois que Júlia finalmente adormeceu, exausta mas feliz, Augusto e Iracema sentaram-se na varanda, como haviam feito tantas vezes nos últimos meses. O céu estrelado de Praia do Forte estendia-se sobre eles um manto de luz e mistério. Quando começou isso?
perguntou Augusto, ainda maravilhado com o progresso inesperado da filha. Ontem à tarde, durante a fisioterapia, respondeu Iracema. Daniel notou que ela tinha recuperado mais sensibilidade e força do que imaginávamos. Trouxe o andador para experimentar e... Bem, você viu o resultado. Por que não me contou quando liguei? Iracema sorriu, aquele sorriso sábio que se tornara tão familiar para Augusto. Porque algumas coisas precisam ser vividas, não contadas. Queria que você visse com seus próprios olhos, que sentisse o momento plenamente. Augusto assentiu, compreendendo a profundidade daquela decisão. Ficaram em silêncio por um longo tempo, contemplando as estrelas, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sabe, disse Augusto finalmente, quando subia aquelas escadas carregando Júlia naquele primeiro dia, nunca poderia imaginar aonde aquele gesto me levaria. A vida é feita de momentos assim, respondeu Iracema. Pequenas escolhas que mudam tudo. Gabriela costumava dizer que o destino tem uma forma peculiar de corrigir seus próprios erros. Talvez ela estivesse certa. Ela geralmente estava, concordou Augusto com um sorriso nostálgico. Nos meses e anos que se seguiram, Júlia continuou superando expectativas. Com um trabalho árduo, determinação inabalável e o apoio constante de seu pai e sua avó, gradualmente reaprendeu a andar, primeiro com andador, depois com muletas, e finalmente, em seu 6º aniversário, deu seus primeiros passos completamente independentes. Naquele dia, enquanto caminhava sozinha pela areia da praia pela primeira vez, realizando o sonho que havia desenhado meses antes, Júlia olhou para o céu azul e depois para Augusto e Iracema, que observavam emocionados a poucos metros de distância. "Conseguimos, família!" gritou ela, erguendo os braços em triunfo. Augusto, com lágrimas nos olhos, pensou em como uma simples pergunta de uma menina em uma cadeira de rodas havia transformado completamente sua existência. Como o pedido para ser carregado escada acima havia, na verdade, conduzido-o a uma jornada muito mais profunda, a jornada de redescobrir o significado da vida através do amor incondicional. E enquanto observava sua filha dando passos hesitantes, mas determinados na areia,